Vamos começar o nosso último evento aqui da trilha de DevOps, e vai ser o painel de discussão aqui, convidados ilustres, sobre os maiores desafios enfrentados na implementação de DevOps. Vou me apresentar novamente, para quem chegou agora, está perdido aí no pagode. Eu sou Ana Teixeira, naturalmente de Belo Horizonte, e não sou raiz do DevOps, igual algumas pessoas que a gente vai conhecer aqui. Trabalho hoje com desenvolvimento Java e focado em qualidade de software, qualidade de vida e bem-estar na tecnologia. Sim, gente, isso existe, tá? Existe. Então, vamos conversar aí, quem quiser trocar ideia sobre isso. Vou começar aqui o nosso painel, já contando, né, para o pessoal contar qual que é a experiência com DevOps. A minha abertura minha experiência com DevOps, gente, é assim, Jenkins manualmente, sintam um momento, unzip de pasta em produção no lugar errado, é isso, deploy depois das 23 horas, o time de dev fazendo, enfim. Então, essa é a minha experiência com DevOps no momento. E aí eu vou passar aqui para o Arthur, para ele começar, e depois a gente segue na sequência, cada um se apresentando e contando a experiência com o DevOps. Vamos lá, meu nome é Arthur, também sou de BH, né, obviamente. E uma coisa interessante, né, como é que eu comecei minha vida como DevOps? Eu comecei já faz um tempinho já, quando eu trabalhava, né, com programação freelancer, e trabalhava com PHP. Dá para ver a cara da galera aqui que não está muito feliz com isso? Mas era sempre uma confusão enorme, né? Eu fazia uma alteração no arquivo, aí acessa SSH, abra o PHP, Ctrl+C, Ctrl+V, e vai tudo isso, né? Eu falei, não é possível, deve ter um jeito mais fácil de fazer isso aqui, né? Deve ter um jeito mais fácil de controlar, de organizar. E eu comecei a pesquisar, comecei a evoluir, comecei a entender um pouquinho mais, né, sobre como é que é essa integração entre operação e dev, como é que a gente automatiza as coisas, quais ferramentas que a gente pode utilizar. E hoje, né, trabalho como consultor DevOps e de arquitetura de software, voltado principalmente, né, para essas questões de automação. E tem mais outra pergunta? Não, era isso mesmo, né? Então, Gilberto. Aí, pessoal, tá bem? Boa tarde. Meu nome é Gilberto Dias, tá? Sou de Belo Horizonte também. Já tenho um tempinho aí na trilha aí de TI, né? Eu já tenho aí, desde 2000, trabalho bastante na área de infraestrutura e na área de operações também. Minha experiência com DevOps, ela é talvez até antes do DevOps, jurássica, né? Eu sempre trabalhei com middleware, então, desde a época do WebSphere aí, não sei se tem algum antigo aí que conhece o WebSphere, trabalhei com outros tipos de middleware, IS, SharePoint, Portal Server, muita coisa ruim aí na vida que eu já peguei. Então, eu fico, assim, muito espantado, né, positivamente, de ver esse pessoal aí hoje até assustando com Jenkins, né? Quem me dera, né, na minha época, até Jenkins, né? E hoje, nossa, Jenkins, legado, chamar Jenkins de legado, é até uma heresia, né, para mim que trabalhei com mainframe e outras coisas. Mas a minha experiência com DevOps foi já em torno de 5 anos, né? A gente estruturou um time DevOps numa empresa que eu trabalhava, então foi muito, eu já estava na área mais na parte de gestão mesmo, então tive que fazer todo o processo de recrutamento, estruturar o time, desenhar a forma de implementar, como injetar dentro de uma organização grande, né? Uma organização de 10 mil funcionários aí, uma estrutura DevOps, né? E tem vários caminhos para isso. Você tentar mudar o mundo, criar uma bolha dentro. Então, tem vários aspectos nisso aí que espero que a gente aborde isso mais para frente. Mas essa é a minha experiência com DevOps, né? Na parte de liderança e de gestão, implantando aí dentro de organização, tá? É isso. Quem é o próximo? Oi, gente, meu nome é Samantha, eu sou formada em redes de computadores. Minha vida inteira foi trabalhando como suporte técnico. E hoje eu estou trabalhando como DevOps. E eu estou fazendo a minha transição de carreira. Tem poucos meses que eu estou trabalhando. E, para mim, foi uma chave, né? Uma mudança de carreira muito grande. Foi, assim, espetacular. E hoje eu estou trabalhando como DevOps. Hoje eu sou consultora. E é isso. Bom, boa tarde. Eu sou o Bruno e eu não nasci do DevOps. Eu iniciei minha carreira de tecnologia como desenvolvedor e eu sou um cara muito curioso. Então, sempre tive muito interesse em aprender sobre infraestrutura,
Quando a pipeline não rodava, eu sentava com o pessoal de DevOps e tinha interesse em conhecer aquele mundo ali, que geralmente é um pouco mais fechado, dependendo da empresa que você está. E nessa oportunidade que eu conheci mais sobre DevOps, tinha uma cultura muito forte dentro da companhia. Então, isso me abriu a porta para aprender mais sobre o que funcionava, né, ali por trás dos panos, quando eu fazia um commit e aparecia lá, publicado uma versão nova, e foi aí que eu comecei. Eu fiz uma transição de carreira de desenvolvimento, eu trabalhava com desenvolvimento back-end, era Dev Java, e migrei para DevOps. E depois disso, eu acabei assumindo a liderança do time como coordenador de DevOps, e hoje eu estou como Tech Lead SRE, já em outra companhia. E só falando um pouco sobre SRE, eu acho que é um ponto um pouco mais amplo do que DevOps, mas com certeza um SRE também é DevOps. Então, é isso. Bom, meu nome é Kênia Galego, eu sou paulista, moro aqui fazem 2 anos mais ou menos, então o AI pão de queijo para mim ainda estou me adaptando. Bom, eu venho da área de dados, da área de banco de dados, faço parte da Associação Postgre Brasil, então eu mexo com Postgre desde lá, de quando o elefante era bem pequenininho ainda, né? MySQL, Oracle, todas essas parafernálias de banco. Então eu venho da época ainda de bare metal mesmo, eu venho da área, venho de infra e depois migrei para banco, né? Então, passa-cabo em data center, muita pizza, Coca-Cola, vira à noite, aquela coisa toda. E depois, aí venho, né, para a área de banco, fico aí uns bons 20 e tantos anos aí na área de banco. Então, essa área de DevOps, para mim, ela veio de 2 anos para cá. Então, levando-se em consideração alguns que tem aí, eu posso dizer que eu estou engatinhando nessa... Né, eu falo que eu sou uma dinossauro na nuvem, né? Porque eu sou da época que era tudo muito, muito código. Você faz tudo na mão e se não der, você tem que fazer de novo, né? Hoje é tudo muito, muito ágil, muito simples, né? Mas é isso. Muito legal. Eu já quero destacar aqui, a gente conseguiu juntar uma diversidade grande, né, de experiência, né, de visões. Então, para já iniciar a nossa discussão voltada para essas experiências, nosso próximo tópico vai ser o seguinte: o que a gente não pode esquecer de fazer quando a gente está iniciando uma nova implementação de DevOps? E aí vai ser assim, né, a visão de todo mundo aqui que já passou por várias fases, mas o que você falaria para quem está assistindo a gente agora, que está iniciando uma implementação DevOps, e essa pessoa assim, não, isso aqui é crucial, seja para o time, né, igual a gente falou muito de cultura, ferramenta, o que para você não pode faltar nessa implementação? Vou inverter a ordem aqui e já vou começar com a Kênia. Então, a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Ping-pong. Olha, eu acho que a gente erra menos, a gente erra pouco quando a gente testa mais, né? Então, acho que ambiente de teste, independente se é DevOps ou não é DevOps, né? Para quem já está há muito tempo no mercado, né? No caso do Gilberto, por exemplo, que a gente vem lá, né? Então, a gente sempre tem ambiente de teste, ambiente de homologação e ambiente de produção. Então, você precisa testar. Acho que é muito importante o teste. Você tem que errar, erra no teste, né? E ambiente de homologação também, eu acredito não, é muito importante, porque vamos supor que você fala, não, isso aqui deu mas não vai dar nada, né? E aí, na homologação, você consegue pegar, né, refinar esses testes, e quando for para um ambiente produtivo, seus problemas serão bem minimizados. Então, acredito que teste é fundamental. Bacana, bacana. Vamos seguir aqui, depois a gente passa para o lado de cá. Beleza. Bom, eu acredito que um outro ponto muito importante que a gente precisa trabalhar é na mentalidade da empresa, das pessoas, para realmente implementar uma cultura, né? É assim que a gente começa. A gente começa mudando a mentalidade das pessoas, principalmente quando a gente está falando de
é uma empresa muito tradicional, né? Isso fica ainda mais difícil de trabalhar, mas é o ponto de partida inicial, mudar a mentalidade do pessoal para ali realmente criar uma cultura de DevOps, entender os problemas que o pessoal de DevOps precisa resolver dentro da empresa. Tudo bem, a gente vai automatizar muita coisa, a gente vai ser mais ágil, mas quais são realmente os pontos de gargalo dentro da empresa, o que precisa ser automatizado de forma mais emergencial, a gente precisa ter prioridade ali para implementar, porque não vai ser 2 cliques e você vai implementar DevOps dentro da empresa. Tem todo um processo, desde a cultura até a escolha de ferramentas, até entender a real necessidade. Então, é um processo que leva tempo, mas eu começaria pensando na cultura, na mentalidade das equipes. Antes de você seguir, o que é essa cultura? Como que você explicaria para quem não está entendendo, né? Porque hoje a gente já está aqui na comunidade de DevOps falando sobre cultura DevOps, fica muito simples. Então, já depois até o pessoal pegando o microfone aqui já emenda, né? Implementar a cultura na empresa, mas o que é essa cultura? O que muda para quem não está na área de DevOps? Então, eu acho que é a mesma conversa que a gente está tendo aqui, a gente precisa externalizar isso. A mesma coisa acontece dentro das companhias. Então, não pode morrer o assunto ali de DevOps, de automatizar gargalo, de querer melhorar ali algum fluxo através de automação. Isso não pode ficar só dentro do time. Tá? Então, a gente consegue levar isso para o restante da empresa, fazendo apresentações, tendo rodas de conversa. Eu acho que é uma boa forma de levar isso para o pessoal. E o time de DevOps tem que ter uma atuação ali bem cross. Eu acho que ele tem que rodar ali entre o pessoal de desenvolvimento, o pessoal de operação e todo mundo ligar a anteninha ali de automação, de oportunidade, algum fluxo. Eu acho que essa é uma sementinha ali da cultura que a gente tem que plantar na cabeça de cada um, de pensar em melhoria, né? Sempre querer melhorar um fluxo que talvez está manual e a gente pode automatizar e gerar valor, né, com isso. Legal. Aproveitando para seguir para a Samantha, voltando, né, Samantha, o ponto, o que você acha? Você está fazendo a migração agora, né? Já fez a sua migração de carreira. Isso. O que foi, assim, né, essencial para essa implementação? O que é a sua visão, né, nesse caso? Eu acho que a gente tem que conversar muito com o cliente, saber mesmo exatamente o que ele quer, porque muitas vezes na nossa cabeça está uma coisa, na nossa equipe está uma coisa, e na cabeça do cliente está outra completamente diferente. Então, eu acho que o principal é saber o que ele quer exatamente, fazer teste, POC, o que seja, mas para estar alinhado tanto a nossa equipe interna, já que eu trabalho como uma consultoria, e tanto o cliente. Então, isso é essencial, porque senão lá na frente vai dar tudo errado. Entendeu? Então, eu acho que é alinhar as expectativas com o cliente. Legal, legal. Vou passar para o lado de cá. Arthur, Gilberto. Vamos lá. Qual que era a pergunta mesmo? O que você não pode esquecer quando você está iniciando uma nova implementação de DevOps? Eu diria comunicação. E claro, né? E lembrar também que DevOps é experimento. Então, se você tem um ambiente, né, onde não é propício a ter experimentação, um ambiente muito restrito, um ambiente muito concreto, né, fica um pouco difícil de você implementar algumas ferramentas, algumas técnicas, e principalmente a cultura, né, como foi falado antes. Então, eu acho que principalmente você criar um ambiente, né, criar um pequeno sistema ali onde você possa experimentar. Então, seja experimentar ferramentas, seja experimentar técnicas de código, seja experimentar fluxos, experimentar automações, é o ponto principal. Por quê? A partir disso, né, a gente começa a ter um pouquinho mais da cultura do DevOps. É que nem ela comentou, né, sobre, não, já tomo café com pão de queijo e já falo ai. Então, né, por que a gente é categorizado por essa cultura, né? Todo mundo fala, mineiro é pão de queijo. Porque a gente tem isso, né? Realmente como base diária, por exemplo.
Nem sempre, eu quero tomar meu cafezinho ali da tarde, eu quero comer o pão de queijo. E quando a gente fala de DevOps, é exatamente isso. Em base diária, né? Você ter essa cultura de experimentação, você ter essa cultura de cuidado com o código, de deixar a casa sempre mais limpa, né? E não ter medo de errar. Então, eu acho que isso é o mais importante quando você está implementando DevOps. Então, pessoal, eu acho que muito bacana ver esse, né? A gente tem um painel aqui com bastante diversidade, né? E dentro dessa diversidade eu olho essa pergunta do outro prisma, né? As minhas dificuldades para implementar DevOps, na verdade, foram romper alguns desafios, que é primeiro entregar valor para a companhia. Eu ouço há muitos anos, né? Na época que os meetups surgiram, bacana e tal, sempre se falava, gente, DevOps não é uma função, DevOps não é um cargo, DevOps é uma cultura. Porém, na prática, assim, eu sempre só consegui implantar DevOps a partir das ferramentas e nunca da cultura. Porque na companhia, como a maioria das companhias, elas estão ali para gerar valor para os acionistas. Infelizmente, não há nada de belo nisso, mas é a realidade. E para você conseguir implementar o DevOps, você tem que convencer que aquilo ali faz sentido para a companhia. E normalmente, pelo lado sentimental da cultura, não rola, né? Você sempre acaba indo para o lado técnico. O que a companhia quer na parte de desenvolvimento de software? É delivery, entregas rápidas, cada vez mais constantes, com estabilidade. Então, acaba que através das ferramentas é que eu vi que foi o caminho, né, da gente começar a implementar o DevOps. Então, o que eu acho que não deveria deixar, né? A gente traçar o target, né? Quais serão as ferramentas que a gente irá utilizar para implementar o DevOps, e através de quais mecanismos, quais sistemas a gente vai conseguir alcançar resultado para mostrar valor. Assim, e aí, quando a gente fala assim, implementar DevOps na companhia, assim, é praticamente impossível quando se fala numa companhia muito antiga. Quando não é startup, empresas que já entram com outra mentalidade, é mais fácil, até pela dimensão, pelo volume, etc. Mas em empresas maiores, você tem que começar meio segmentado. Cada empresa escolhe um formato, né? Você tem bancos, alguns bancos, né, grandes de mercado, criaram suas fintechs, né? Então, um banco criou uma fintech e dali na fintech ela fez toda a prototipação e execução de um modelo DevOps de fim a fim. Então, algumas empresas escolhem esse caminho, né? Cria uma empresa à parte. Outras empresas, e uma que eu estive, implementou o DevOps como uma disciplina. Então, criou-se uma área, usou um framework de mercado, a gente usou o SAFe na época, que tem o System Team, Shared Service, etc. E através dessas disciplinas dentro desse framework, criou ali os times, né? E aí implementou-se o DevOps, a partir de times. Mas DevOps não pode ser time, meu Deus do céu, não pode ser cargo, não teve jeito. Se eu colocasse lá, precisa-se de alguém que é de mim, mas que gosta de juntar o Dev com o Ops, não rola, né? A pessoa quer saber assim, o que você está querendo contratar? DevOps. Aí eu pelejei e não consegui achar um nome para o cargo. É DevOps, e ficou DevOps. E no final da mão, todo mundo gostou de se chamar DevOps, agora surge SREs e outros, né? Mas, assim, eu acho que essa é a grande dificuldade que eu tive, né, nas implementações de DevOps, é realmente conseguir segmentar compartimentar aquilo que você vai conseguir implementar de DevOps em cima das ferramentas que você tem, das pessoas que você tem, do budget que você tem, e fazer acontecer, né? Então, eu acho que é um pouco da minha experiência e algumas das minhas dificuldades. Gostaria muito de ter falado que foi através da cultura e que a gente fez os devs e os ops abraçarem, mas não foi. Não, infelizmente não foi. Foi através das ferramentas e pronto, tá? Mas é isso. Eu acho, assim, que esse abraço vai demorar para acontecer. A gente tem caminhado, né, galera, para ter uma evolução, a questão de cultura aí que a gente fala, mas é muito complexo mesmo. E isso já traz até um pouco da próxima pergunta. Vou dividir ela em duas para vocês conseguirem dividir mais com a gente dessa experiência. Porque quando ele, igual o Gilberto falou, né, questão de cultura e através da ferramenta, realmente acaba sendo mais fácil, né? E a gente tem hoje já as comunidades separadas por ferramentas. É até um dos tópicos que a gente falou de ter, assim, igual a gente está falando, né, o Dev Java, aí o DevOps separado, aí tem um time de SRE que vai lá no time do Dev Java para fazer confusão, né? Então, ainda tem esse sentimento. Da mesma forma que a gente tinha alguns anos atrás, eu acho que ainda se tem mais pouco, a divisão lá de QA e Dev, né? Que agora a gente está realmente aceitando o teste
como parte do desenvolvimento, obviamente não todo mundo, mas pensando nessa importância, né, de comunicação que o Arthur trouxe, de processo e tudo, como que é para vocês, né, essa mudança? Eu vejo que o Gilberto e a Kênia podem contribuir um pouco mais na questão do histórico, né, pelo histórico que vocês já têm, a experiência que eu acho que a gente ainda não construiu, mas a visão de, é tudo ágil, é lean, o que usa, estrutura do time, sabe? Porque hoje a gente já tem, né, muito bem definido o que é o time de desenvolvimento, por exemplo. Um time ágil, você tem 3 devs, um QA, um squad lead, alguma coisa nesse sentido. Onde que entra o DevOps, né, o cargo de DevOps que seja nesse espaço de comunicação e processos? Kênia. Não, começa pelo Gilberto. Onde que você acha que se encaixa, né, essa pessoa quando a gente traz para processo e comunicação? Porque quando se trata de um cargo diferente, a gente divide as tarefas e, né, não é ferramenta mais. Como que a gente trabalha a comunicação, né, essa criação de cultura por esse caminho? O que você acha? Então, gente, tudo que eu estou falando aqui é minha experiência e a minha vivência, tá? Nada é uma verdade absoluta. A minha visão, a partir do momento que comecei a trabalhar com times DevOps, e eu sempre trabalhei com time de infra, na verdade, time de infra, de operações, de monitoramento, né, tudo, eu vi que isso não está no DevOps e nem na área, está na pessoa. Porque dentro do mundo DevOps, eu consegui classificar várias pessoas como DevOps. Mas tinha pessoas que eram engenheiras de software, de engenheiras, né? Ou seja, não é software ou infra. É engenheira, aquela pessoa que gosta mais do técnico, gosta mais de entrar mais a fundo e etc. E tinha as pessoas que eram mais relacionamento, né? Gostava do desenvolvimento, gostava da parte de interação, de tecnologia, mas ela integrava melhor. Tanto é que o SAFe, né, divide essas duas disciplinas como System Team e Shared Service. O System Team é o time de engenharia, o Shared Service é o time que está mais próximo às tribos, né, que são as guildas, ou o time que está mais desenvolvendo produto, que não necessariamente é desenvolvedor, mais time de produto. Então, essa parte de cultura, ela acaba sendo levada pela pessoa que tem a vocação, sabe? E aí cabe ao líder ali conseguir capturar essas pessoas que têm mais esse tino ali de relacionamento e introjetar ele dentro dessas guildas lá, dentro dessa costura. E vi também muitos agilistas fazendo esse papel. Então, assim, acabou-se que não definiu-se, quase que se fosse criar um DevOps dentro do DevOps, sabe? O DevOps que é gente boa, que é o que conversa, né? É o DevOps que conversa, tem que ter o DevOps que conversa. É o DevOps que conversa, então o DevOps que é aquele que fica no cantão lá. Então o DevOps que conversa. Então a cultura, né, que eu vejo que o DevOps conseguiu, está conseguindo romper, ela está muito embasada nessas pessoas que estão dentro das tribos, que naturalmente já caíram ali, porque isso nada é ao acaso, a pessoa vai costurando e as coisas vão acontecendo, ela cai lá dentro da tribo e ela vai começando a disseminar essa cultura, né? Isso acontece, seja o cara que veio do DevOps, seja o cara que veio do monitoramento, o SRE, né, inclusive, ele é uma pessoa que está muito ali na parte de observabilidade, de aplicação, e está muito dentro da tribo. Todos podem ser um advogado DevOps aí, mas é mais da pessoa do que da área. A área hoje, DevOps, eu entendo ela muito mais como uma área de engenharia, de tecnologia, do que essa efetivamente a cultura. Falta criar um novo nome aí. Tem que inventar um nome aí para o cara DevOps, gente boa. Eu acho assim. Eu acho que hoje está mais fácil de trabalhar, por incrível que pareça. Porque o cara que é ops, ele é muito ops, ele é um pouco dev, né? E o cara que é muito dev, ele tem lá um pouco de ops. Então, hoje, quando eu sou mais dev, e antes de eu ir lá bater no ops, que o cara que é 100% ops, eu falo, não, mas espera aí, eu também sou um pouquinho ops, deixa eu calçar o sapatinho dele, deixa eu entender o porquê que é o não, né? Então, assim, eu sou dev, então me dá um ambiente, cria um ambiente para mim, eu vou criar um ambiente, me dá aí que eu vou fazer. Não, amigo, senta aqui, vamos conversar, vamos entender um pouquinho, né? Por outro lado, o cara que é ops, por exemplo, no caso, eu que venho da área de banco, então, até que se prove o contrário, é não, né? Você tem que justificar muito bem, né, Léo? Você tem que justificar muito bem, assim, senão é não, pronto. Então, aí, quando a gente
vai para essa parte de dev, a gente consegue, não, mas espera aí, o cara precisa fazer isso, 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 então vamos ver se a gente consegue achar um meio termo para as coisas poderem acontecer. Então, hoje, as pessoas, principalmente as startups que já nascem, né, dessa forma mais ágil de trabalhar, eu acredito que seja mais simples mesmo, para as pessoas conseguirem entender, escutar, como ela falou, a necessidade do outro, e por que eu estou pedindo aquilo, né? Agora, por exemplo, eu venho de instituições financeiras, não, mas vamos ser ágeis. O ágil não é ágil. O ágil dificulta mais, é mais processo, é mais burocracia, né? Então, eu acho que é um pouco disso, assim, eu acho que facilitou mais, né, essa aproximação entre o Ops raiz e o Dev raiz, e aí nasce lá o ovinho, nasce o ovinho lá da junção dos dois, e que tenta fazer um meio termo aí do pai e da mãe que briga. Bom, o Gilberto entrou num ponto ali bem importante, que são as soft skills, né? Então, a gente tem perfis diferentes, cada um é de um jeito. Tem o DevOps que é mais técnico, tem o DevOps ali que tem mais skill de comunicação, que vai ser o cara que vai conseguir dialogar melhor com os outros times, com o time de desenvolvimento, vai ter uma abertura, uma facilidade, né? E eu creio que dentro do time de DevOps é muito importante a gente ter essa soft skill também. Por mais que a gente tenha profissionais ali que gostam realmente de ficar mais fechados ali com a operação, com a infraestrutura, é importante a gente ter esse ponto que vai fazer um lado conversar melhor com o outro. E um outro ponto de interseção que a gente tem aí também é a responsabilidade compartilhada, né? Então, não adianta cada um olhar para o seu lado, porque não tem lado, está todo mundo ali por um mesmo objetivo. Então, a responsabilidade compartilhada das duas partes, que, de novo, não são partes, está todo mundo querendo entregar ali com uma qualidade maior, com agilidade melhor também, sempre entregar mais com uma qualidade maior. Então, a responsabilidade compartilhada e profissionais que têm uma habilidade maior de comunicação, eu acho que facilita muito essa convivência aí e promover a implementação, né, de DevOps. Bacana também é saber escutar, né? Saber entender a dor, tanto do Ops, tanto do Dev, né? Isso também é muito difícil, né? Isso é muito complicado, porque você tenta equilibrar as coisas, muitas vezes não consegue, por devidas coisas, devidas regras de empresa, enfim. Então, saber escutar e decidir da melhor forma que agrada tanto o Dev, tanto o Ops. Vou comentar também, né? Todo mundo já falou aqui, mas eu acho que o papel principal do cara DevOps é o cara que sabe conversar mesmo. É o cara que vai sentar do lado do Dev e vai falar: o que você está precisando, cara? Eu estou precisando de uma máquina Linux de 64 GB de RAM e 32 core. Pra quê, bicho? Pra quê, né? Peraí, uai. Como assim 32 core? Mas não, é porque eu acho que vai precisar. Não, peraí. Aí vai conversar, vai discutir, aí vai lá no cara de infra. Não. É só uma máquina de 4 GB de RAM e 2 core resolve para o cara. Como é que a gente faz isso para subir? Como é que a gente põe isso numa esteira? Eu posso usar o Azure DevOps, vou usar o GitLab, vou usar o Jenkins, né? Vou usar Bash, PowerShell. Como é que a gente vai fazer para otimizar esse processo, né? Então é o cara que vai sentar do lado do Dev, vai sentar do lado do Ops e vai fazer, né, essa ponte, essa liga ali entre essas duas áreas. Caso, né, realmente tenha uma pessoa, tenha um time dedicado para isso. Mas, claro, né, todo Dev, todo Ops pode fazer esse meio campo, né? Só que é difícil. Eu, particularmente, né, eu não gosto muito de falar não, eu fui aprendendo a falar e conversar com pessoas ao longo da vida, então agora fica um pouquinho mais fácil de fazer essas pontes, mas para quem é muito técnico, às vezes é muito difícil desenvolver um pouco mais essas soft skills. A gente entrou em um assunto que até... Pera, perguntas? No painel,
Ah, legal, compartilhei, Bacana. compartilhei, que eu aqui não peguei. Tô com a minha cola aqui do painel. Pode ir. A gente vai trazer aqui as perguntas do pessoal online aqui, comentários. Mais comentários? Beleza, bora lá. É porque aqui no chat aqui do online tá virando um painel em paralelo também aqui do Rosanã e o Linux Man e outras pessoas que a gente vai agregar bastante aqui. Deixa eu voltar lá no... O Cristiano mandou um beijo para a tia Kênia. São os tos dinossauros. Bom, começou aqui com um comentário do Zanan que é raro conseguir começar pela cultura. Entra com melhorias em agilidade e automação e cultura vem aos poucos, mas em passos bem lentos. E aí o Cris foi complementando, né? Mas sem cultura não se deixa o legado. É só mudar as pessoas que as ferramentas vão para o espaço. E que não pode deixar de lado isso mesmo, porque se entrar direto ali fica muito difícil. O Zanan reforçou ali que sem cultura a gente não cria raiz. Então a gente fica com isso aí meio que perdido ali, né? Tem isso aí. E que a verdade é que as empresas às vezes acham que a salvação da lavoura aí é isso, é o DevOps ali, e isso vai resolver de forma rápida, e que não é bem assim. Aí o Cristo fez um comentário que é queijo quente dentro de um pão é sanduíche. Ele sozinho é apenas queijo derretido. Só para dar uma resumida, porque foram bastante comentários, e aí Sim. ampliando a discussão, né, entre quem é o DevOps gente boa, o DevOps que comunica, o DevOps que não. Aí você entra no SRE versus Isso. DevOps versus um outro agora, que é o Platform Engineer. Então, assim, acaba Tem que mais um. amplia a discussão um pouco mais, né? Seria um outro painel também para discutir Sim. isso, mas já tem até podcast aqui rolando, mas enfim. Só para agregar na discussão aí. Isso é demais, porque já estava casando aqui com a próxima coisa que eu ia puxar, que é o seguinte: eu comecei a apresentação falando da importância de qualidade de vida, a gente vai falar de cultura, de soft skills, e parece que não está em lugar nenhum, né? Quando a gente fala assim, é DevOps, é só banco, e a gente acaba voltando para o problema principal, que é a questão da comunicação, a questão de processo, e a importância de não separar, né, exatamente assim, essas questões de quem quer o quê ali. Então, a próxima pergunta que eu quero assim, para vocês refletirem é mais no sentido de... A gente viu aqui a questão de diferença, né, de tempo de casa, né, seja de tempo de profissão, migração, enfim. A gente falou das questões de, não é uma cultura, a gente vai pela ferramenta que é um pouco mais fácil, e toda a questão de talvez criar um novo nome, né, para não ser o profissional DevOps, mas vocês já estão passando pela situação da migração, da convivência. O Arthur dividiu um pouco de, aprendi a falar não, né? Aprendi a ir lá do outro lado e perguntar para o cara por que ele quer. Mas isso com certeza não veio de onde caiu do céu, assim, a solução. Então, como que foi esse processo de, beleza, eu me aceitei aqui, quero trabalhar com DevOps, fiz a implantação aqui, já estou rodando DevOps, não resolveu o problema da companhia, tá? A companhia está entregando igual. E agora? O que vai acontecer com o DevOps? Qual que é o próximo passo? Porque, teoricamente, se você já trouxe a cultura, já trouxe a ferramenta, entregou algum resultado, por que ainda não é uma questão assim bem resolvida, igual a gente tem o Dev e o QA, sabe? Ainda tem todo esse questionamento. Qual que é a visão de vocês, né, para esse próximo passo, assim? Já passamos assim vários desafios, mas e agora? O que a gente faz depois que eu já tenho um profissional de DevOps em cada time? Tipo, né? Mundo ideal. Qual que é a ideia do mundo ideal agora que já implementou o DevOps? Alguém quer começar ou pode? Gostei. Já ficou natural. Olha, que nem eu bati na tecla antes. Eu acho que saber conversar, se não está dando certo, o que está acontecendo, qual que é a dificuldade, e tentar implantar de uma maneira mais fácil. O que está acontecendo? Por que não está dando certo? Por que o resultado esperado não deu? E ver qual que é o ponto e tratar isso. Não tem uma resposta certa. Eu acho que depende da situação. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim. Sim.
se a implementação de DevOps foi feita dentro da empresa e as entregas não aumentaram, a gente tem que avaliar o que está acontecendo. Qual que é o problema? A gente está olhando para alguma métrica para falar isso? Tem métrica ou é só achismo? Que era um pouco do que a gente conversou mais cedo, né? Então, é importante a gente avaliar e tomar decisões a partir de métricas. A gente quer entregar mais? A gente está entregando coisas quebradas? Qual que é o problema para a gente poder atuar lá na raiz e realmente resolver? Não vai ser a implementação de DevOps que vai resolver o problema da companhia. Se o problema for entrega de software lenta, pode ser que resolva. Mas aí a gente tem que avaliar. Eu acho que depende de como a empresa lida com o DevOps. Se ela lida com o DevOps como uma moda, moda vem, moda vai. Então, tá bom, fala que ele é DevOps, fala que aquilo ali é um DevOps, pronto, daqui a pouco some e tal. E aí realmente não vai funcionar. Se a empresa entender que aquilo não é uma moda, é uma tendência que vem e fica, aí eu vou estruturar aquilo e fazer com que aquilo faça parte da minha empresa como um todo, né? Então, não vou deixar ali no cantinho, eu vou realmente fazer com que aquilo se entranhe na cultura da empresa como um todo, que aí eu acredito que as coisas vão funcionar. E assim, o pior já passou, né? O DevOps, o ovo já eclodiu, o DevOps já nasceu, né? Então, a versão 1.0 já está aí. Então, agora é só a gente ir melhorando de acordo com a necessidade de cada empresa e soltando novos releases, que com o tempo as coisas vão melhorando. Acho que é isso. Então vamos lá. É uma coisa interessante, né? Vamos supor que a gente está num time, está lá na empresa e todo time tem um profissional DevOps, está tudo fazendo deploy direitinho, está tudo funcionando, as automações perfeitas. É uma questão interessante, porque o Google tem feito, né, uma série de pesquisas, eu acho que desde 2014, ele libera lá o DevOps State Report anualmente. E ele diz o seguinte, né? Eu acho que nesse report de 2022, bom, eu vou falar dados aqui, né? Por favor, confiram lá no report depois, mas com mais de 33 mil pessoas, né, respondentes, e um ponto interessante foi apenas 11% das empresas, né, de quem respondeu, estavam lá acima da categorização medium, que é que faz pelo menos um deploy por mês. Então, se a gente parar e pensar, né, por que essas empresas estão fazendo só isso, né? Por que elas não estão tipo Netflix, como é que eles estão na Amazon, que faz deploy de minuto a minuto, de hora em hora, e tem rollback automático e tal? Eu acho que isso tem muito a ver com a maturidade de cada empresa, de cada processo. Eu acho que isso que a gente tem que tentar melhorar. Mesmo que todo mundo tenha um DevOps, todo mundo tenha, né, todos os times tenham um DevOps, esteja tudo correndo muito bem, tem sempre alguma coisa que dá para melhorar. Dentro da cultura de DevOps, né, tem lá o que a gente fala de melhoria contínua. Então, assim, mesmo que esteja tudo bem, tudo verdinho, tem sempre aquela coisa a melhorar. Vamos habilitar um deploy canário. Vamos começar a rodar lá em outras soluções de nuvem. Vamos experimentar algumas coisas mais baratas, algumas coisas mais performáticas. Então, assim, para DevOps nunca acaba. É uma evolução contínua, é uma melhoria contínua. Então, assim, se ainda não se mostrou resultados, né, não é para parar de investir, é para investir ainda mais, para no futuro, né, a gente ter um painel de monitoramento do verdinho. Então, foi uma frase interessante ali que o Linux Man falou, né, de tipo assim, se não tiver a cultura, o que vai restar, né, se trocar o time? E é meio que isso, tá? Uma percepção minha, quando eu estruturei o time DevOps, inclusive, abraço ao Zanan aí, ele foi o primeiro DevOps que eu contratei, ele sabe disso aí, e rompeu muito tempo com a gente lá, essa jornada. Mas o que acontece é que quando você tem que escolher uma forma, né, um caminho, como eu disse no início, e dentro desse caminho que você escolhe para seguir com o DevOps, o mais natural é você criar um time. E quando você cria um time, você começa a criar uma bolha. E essa bolha ela é muito sensível, assim, dela estourar, né? É uma casca de ovo mesmo, porque você, efetivamente, a sua instituição, a sua empresa, ela não é DevOps, ela não tem a cultura DevOps. Você tem pessoas que estão fazendo papel de engenharia DevOps ali dentro. A sua expectativa é que essas pessoas
gerem valor, você convença a companhia que aquilo ali faz sentido para você fazer a cultura DevOps. Mas até você romper esse processo, você é uma casca de ovo ali, que qualquer turbulência pode desmoronar mesmo. E aí o mercado assedia muito, né, os profissionais DevOps. A qualquer momento, se você perder ali algumas pessoas do time, você quebra a sua estrutura. Então, rapidamente, após você estruturar o seu time DevOps, a maior preocupação, eu acho que, e o que faço depois é como que eu faço aquilo ali sair para as outras áreas, né? Porque você tem a área de monitoramento, você tem a área de banco de dados, você tem a área de operações e várias outras áreas na companhia. Você tem que começar a fazer com que aquilo seja propagado. Então, é uma dificuldade muito grande correr, e é uma corrida contra o tempo, né? Você tem que fazer isso rápido, antes de perder o cara, porque, sei lá, a Hotmart está contratando, a Fiat está contratando, está todo mundo contratando, né? Então, é uma jornada árdua aí, principalmente para quem é líder ou é team leader, que está tentando manter um time. Se você pegar lá o conceito da gente tem que ter um tempo X de maturidade, né, para o seu time começar a realmente entregar full ali. Então, às vezes você está começando a rodar, aí sai pessoas e quebra todo o fluxo. Então, após implantar o DevOps, né, e aí o próximo passo é conseguir fazer com que isso se torne perene, né? Conseguir fazer com que isso ganhe realmente um corpo que não seja de um time, mas que seja já de uma ideia, minimamente uma ideia, né? Para depois virar uma cultura. Então, é algo bem árduo. E eu vejo empresas nascerem e morrerem sem chegar ao final da jornada. E acontece muito, né? Nasce e morre e não fez o todo. Então, eu não sei se isso vai existir resposta, né? Porque enquanto houver legado, né? Que hoje Jenkins é legado, Puppet é legado, né? Então, enquanto houver legado, você não chega no final da história, né? Então, é isso. A gente pegou bem no negócio do Jenkins. Sacanagem. Eu não sei se é legado, inclusive. A gente já teve essa conversa mais cedo por causa dos memes. Segundo o Google e as pessoas que estão aqui comigo, memes de mais de 10 anos já são vintage. Então, assim... Então, tem assim essa reação aqui já com o pessoal, né? A gente já teve aqui essa conversa, eu acho que o DevOps acaba quebrando um pouco disso, né? Porque a gente precisa de juntar todo mundo. A gente já está partindo aqui para os nossos últimos minutos, né, de painel. A nossa conversa já está praticamente finalizada. Eu queria ver se tem alguma dúvida de online, se tem alguém aqui que quer também trocar uma ideia. Aí, ó, já chegou. E aí, esses últimos minutos, a gente vai abrir aqui para o auditório. Eu acho que eu sempre quis falar isso. Opa! Então, gente, eu tô aqui meio de penetra, eu sou dev, tá? Tentar entender o que esse povo pensa, DevOps. Mas eu gostei da discussão, justamente da parte assim, de criar o time, né? Porque assim, tem até uma premissa, né? Na teoria, a teoria é igual à prática, na prática não. E DevOps para mim é muito isso, porque a ideia do DevOps, né, é o dev abraçando o Ops lá, os dois abraçados, ou uma pessoa que faz os dois. E aí, quando você vai lá e cria um time de DevOps, você separa, sabe? E eu sinto muita dificuldade, assim, como dev, muitas vezes eu quero ultrapassar a barreira. Mas não quero fazer isso todo dia, não, tá? Eu quero algumas vezes... Cara, eu quero logar no Kubernetes, eu quero reiniciar os pods, eu quero entrar no banco de dados, eu quero fazer alguma coisa, se eu precisar, sabe? Mas eu não quero configurar lá o etcd lá do Kubernetes, não. Isso aí vocês que lutem, sabe? E aí, pensando assim, na experiência que vocês já tiveram e no que vocês acham que faz sentido. Faz sentido realmente você ter essa segregação, e é assim que funciona? Ou faz sentido você tentar dar mais liberdade para o dev, sabe? Porque eu vejo muito isso. Tem hora que eu quero cobrar ali do dev. Cara, você tem que saber fazer um rollback rápido, você tem que conseguir entender, observar ali o que está acontecendo, até para você conseguir reagir a um erro rápido. Mas tem empresa que o dev não tem nem acesso ao... não consegue nem ver os negócios de produção, sabe? E aí, como que o cara não vai conseguir? Aí, assim, o que vocês acham que funciona mesmo, sabe? Realmente criar esse time de Ops, de DevOps e deixar ele na bolha é o que funciona e não tem como correr disso? Ou a gente consegue caminhar para tentar realmente fazer o dev, pegar mais coisa e talvez o Ops, né, não sei, conseguir pegar mais alguma coisa de desenvolvimento, até quando você vai para a estrutura, infra como código, talvez você tenha esse gostinho ali, né? Mas é isso mesmo. O que vocês acham? Eu estou vendo o Gilberto mexendo no crachá ali. Quer contribuir com...
Deixa eu dar um tostão aqui, um tostão. Eu não boto aquela palavra das 5 centavos, tem 2 centavos, eu quero dar um tostão. Então, eu trabalhei, qual é o seu nome? Gilmar, eu trabalhei em uma empresa recente, assim, para mim é referência em disciplina DevOps, ela é DevOps cabo a rabo, Hotmart, ela tá aí. Vou falar o nome. Aí, ó, então pronto, você sabe o que eu tô falando. Cara, lá é a empresa que eu já vi que conseguiu implementar mais tecnologias para DevOps. Assim, eu nunca vi, coisa fora de série. E lá eu vi que realmente, sem ferramenta, para você alcançar o nível DevOps que a gente almeja, que é o desenvolvedor tem a liberdade de publicar, que ele tem a responsabilidade e se considera responsável pela qualidade do que foi implantado, que tem o discernimento de fazer rollback daquilo que não foi bem produzido e que replaneje para fazer novamente. Para você fazer todos esses steps, você tem que ter tecnologia, porque você vai esbarrar em outras questões, que são questões de governança, de compliance. Você tem que dar autonomia para o seu dev fazer rollback, mas se o rollback envolver banco de dados, vai dar o sysadmin para ele lá do banco de dados, o owner lá, não vai. Aí você tem que ter, não vai. Então você tem que ter ferramentas para abstrair isso, né? Para que você entregue para ele aquilo que ele precisa para trabalhar e para entregar, sem entregar para ele um poder tão grande que ele possa fazer algo errado, né? Algo malicioso, né? Mesmo que sem querer. Então, assim, eu penso que, infelizmente ou felizmente, é através das ferramentas. Você não consegue entregar a autonomia que seja necessária, porque você quer deixar alguém traumatizado de infra e falar com ele que você vai dar permissão para ele. Para um dev. Nossa, você é doido. Né? Quando eu contei para uns amigos meus que na Hotmart dev publicar, fazer rollback, ele deve que atendia a operação, eles assustaram. Como assim? Eles têm direito de fazer rollback? Você tá doido, né? Não pode. Mas, assim, essa a verdade. Só através das ferramentas mesmo que a gente consegue romper esses fluxos, né? Que é conseguir garantir a governança, né, e o compliance, ainda garantindo que as pessoas ganhem autonomia para que façam aquilo que precisa fazer. Né? Porque você falou, Infra, faz o deploy, Infra, faz o rollback, Infra, faz de novo. Cara, é saco para todo mundo. Então, tem que ter ferramenta. Infelizmente, sem ferramenta você não rompe. E eu tenho que ver, eu fiz auditoria. Você tem que explicar para um auditor o que é DevOps, gente. Vocês não têm ideia que derrota que é. Mas é isso, assim, que eu acho. Tem que pedir para o auditor vir aqui no painel assistir. Eu vejo que é uma faca de 2 gumes, né? You have the power e você pode explodir o mundo. Então, assim, no momento que você dá mais liberdade para o dev, você pode facilitar a sua vida, você pode acabar com a vida da empresa dependendo do que for feito. Não estou falando que o dev é o responsável pela maioria das cacas, não é isso, né? Mas assim, veja bem, né? Eu vejo hoje, por exemplo, na startup que eu trabalhei, era muito, os devs, eles subiam Docker. Não, vou testar aqui uma ferramenta nova, não sei o que, achei no mercado, vou subir um Docker e tal. E aí subiu, e aí tá funcionando, vou botar em produção. Não, calma, senta aqui, jovem, vamos entender se essa solução realmente é necessária para o problema que a empresa está passando nesse momento, essa solução é viável, essa ferramenta ela perdura, ela é open source, ela precisa de desenvolvimento, ela é paga. Não, ela é open source até quantos usuários? Então, se a gente dá muita liberdade, aí implementa-se uma solução e depois a gente tem que derrubar toda essa solução, e sendo que às vezes a gente já tinha alguma coisa parecida dentro da companhia que já funcionava. Então, eu vejo assim os devs muito, como é que eu posso dizer, muito criativos, né? Então, assim, vamos testar. Então, assim, eu acredito que o ambiente de teste vocês podem pintar, abordar, derrubar, fazer, mas quando a gente passa do ambiente de desenvolvimento para um ambiente homologativo, para um ambiente produtivo, a conversa muda um pouco. Porque se você sobe uma ferramenta que
sei lá, tem um RP, subiu um módulo do RP e esse módulo não deu certo, você vai complicar lá o estoque, que também vai complicar lá a parte de logística toda e vai bater no financeiro, e a companhia parou por conta de um deploy, né? E dependendo, por exemplo, a empresa que eu trabalhei, a gente servia inteligência apoiando a segurança pública. Então, assim, se eu parasse e fizesse um deploy errado, eu parava câmeras de todo o Rio de Janeiro em algum momento. E aí eu não conseguia mais monitorar nada. E aí? Entendeu? É isso. Eu só comentar um negócio, acabou que até esqueci o que eu ia falar. Mas era basicamente o seguinte: ninguém sabe mais da aplicação que está rodando do que o dev, e ninguém sabe mais do ambiente que está rodando do que o pessoal de operação. Então, assim, o dev não precisa saber configurar secrets, configurar VNet, configurar gateway, configurar tudo isso lá, seja na plataforma que for, seja em bare metal. E o cara de Ops também não precisa saber como é que ele vai configurar o API Gateway para responder JSON, pipipipopopó, né? Então, assim, uma coisa que é interessante, né, desse papel dessa cultura do DevOps é como é que a gente cria essas interfaces para que elas se comuniquem, né? Então, o que você está precisando? Eu preciso reiniciar o pod. Tá, mas por que você precisa reiniciar o pod? Não, porque chega um momento em que ele consome 600 MB de memória e ele tem que reiniciar porque está com memory leak que a gente não resolveu ainda. Beleza, a gente consegue automatizar isso, pessoal de Ops? Conseguimos, beleza. Então, você não precisa mais ir lá reiniciar o pod. Agora, vamos supor que você está fazendo um teste lá de uma feature e aí você publicou, deu tudo errado. Pô, mas por que deu errado? Porque eu mudei a linha de código lá e aí todas as minhas métricas foram para o espaço, deu erro 500 em tudo. Tá, mas será que eu preciso lá fazer rollback automático? Ou será que a gente pode ter alguma ferramentinha que vai identificar, opa, peraí, estava lá 200, 400 e tal, e de repente estourou tudo 500, será que eu já não posso fazer um rollback automático? Então, assim, tem algumas coisas que a gente pode facilitar bastante utilizando ferramentas, mas o que eu acho que é mais importante é a gente definir essas interfaces de comunicação entre o Dev e o Ops. Então, a gente ter liberdade para chegar e falar, pô, reinicie e automatize isso para mim, você pode fazer dessa forma, está aqui essa documentação, a licença não é essa, é open source, a gente pode, ou então é business, a gente paga XYZ. Então, assim, eu particularmente tenho receio de liberar acesso, né, para mim, dev em produção, porque eu tenho medo danado. Nossa senhora, eu tenho medo de dar um RE-RF /leak, né, às vezes a gente dá um Ctrl+C, Ctrl+V da internet e já era, bicho, já era. Então eu gosto mesmo de ter essas interfaces bem definidas, bem preparadas, para a gente saber exatamente, né, se a gente clicar ali na interface, o que vai acontecer. Então, mas era isso. Eu adorei essa pergunta, porque eu também sou dev e tenho essa vontade às vezes, mas eu sou assim, né? Eu quero só ver o que acontece, eu não quero configurar isso todo dia, não. Só por curiosidade, se eu fizer assim. Mas isso já fechou bastante, né? O que a gente estava falando de interface, de comunicação, de toda essa vivência, né? Eu acredito também, até gostei da ideia do tostão, colocar um tostão nisso também, que é até onde que é o dev ali, até onde que é o ops, né? Da gente ter esse espaço também, que eu acho que pode funcionar bem. Sim, e aí só mais uma coisa, igual ela falou a questão lá de, se eu derrubar esse serviço, as câmeras apagam tudo e tal. Eu acho que o dev também tem que ter essa responsabilidade, ele tem que ter noção disso. E assim, senão, cara, que é isso? Você não tem noção que se sua aplicação passa, não vai ser falando no microfone que o pessoal cochichou aqui do lado, para o pessoal online também acompanhar, é o que eles falaram, né, de responsabilidade compartilhada. Isso é parte da cultura DevOps. Tem que ter, né, faz sentido. Ter uma noção. Eu sou o Ops aqui e se dá um BO, vai sobrar. Não, vai sobrar para todo mundo, é o time inteiro. Isso. E sobre a questão de criar essa camada, sabe? Então, vocês concordam comigo que a gente não tem DevOps, a gente tem Dev e Ops. Continua ainda separado. Tá separado. A gente tem Dev e DevOps separado, não tá junto, sabe? É esse que é o ponto. Beleza, tem mais perguntas? Para o pessoal do online, ele está perguntando se o profissional DevOps está em formação, ele precisa saber desenvolvimento? Principalmente Delphi. Vai ajudar bastante.
Delphi, COBOL e Fortran, você pode aprender que vai precisar. Mas é brincadeira, tá? Mas é bom saber um pouquinho de Bash, PowerShell, para fazer algumas automações em Linux e Windows. É interessante conhecer também, né, um pouquinho das linguagens e principalmente de estruturas de dados, para conseguir entender mais ou menos ali por que está dando erro, ajudar também os devs como é que pode automatizar, gerenciamento de pacotes e por aí vai. Então, assim, não precisa saber a fundo, tipo, como é que o C# Garbage Collector, quando você tem não precisa. É mais o básico ali para entender o cerne, né, de por que isso aqui não está funcionando, ou como é que eu posso automatizar e melhorar esse fluxo. Só complementando a resposta, não é necessário, mas você vai tornar um profissional mais eficiente, porque você vai ter uma visão diferente das coisas. Você não vai ter uma visão de um dev completa, não precisa ter esse nível de detalhamento, mas é sempre bom você ter esse conhecimento, porque se aparecer um problema, aí vai entrar na discussão de novo. É dev, é ops, onde aconteceu? Se você tem essa visão, e não precisa ser detalhada, pode ser generalista, é melhor. Você vai ser um profissional mais eficiente dessa forma. E o RH agradece. Porque na hora que ele estiver fazendo a busca no LinkedIn, ele vai falar assim, tem esse aqui, ó, ele conhece um pouquinho desse, conhece um pouquinho daquele, é nele que eu vou. Tem pergunta aqui atrás. Eu queria só complementar a dúvida dele ali, mais para o lado pessoal, né? Como trabalhar esse desejo do dev de querer executar um comando no ambiente, porque, como ele disse ali, ele quer dar uns kubectl lá, mas resolver o etc dele não quer não, entendeu? E puxando um gancho igual, desculpa, mas eu sou ruim de nome, tá? Gilberto. Ele falou assim, as ferramentas são bons meios de trabalhar em cima disso. Mas quando você dá acesso à plataforma, você utiliza ali um GitLab para poder fazer um deploy, fazer um redeploy, tirar a aplicação do A, voltar, acessar o ambiente. E aí ele fala assim ainda, cara, eu não consigo implantar DevOps porque eu não tenho acesso. Então, assim, a pessoa está trabalhando em cima de ferramentas, mas acredita que o acesso é o que vai permitir ele implantar ou não DevOps no ambiente, entendeu? Alguém quer entrar nessa de... Bom, voltando lá no que o Gilberto falou um pouco, é muito questão de governança mesmo. A gente tem a questão da autonomia ali do profissional, de dar acesso e tal, mas a gente não pode liberar a permissão simplesmente para todo mundo, né? Porque senão você perde o controle realmente ali da situação. Então, é uma questão de autonomia, alinhado com responsabilidade, mas também vai depender muito da empresa. Tem empresa que você é desenvolvedor e você tem uma liberdade muito grande de mexer na infraestrutura. Você provisionar a infraestrutura da sua própria aplicação. Então, depende muito da cultura da organização. Você vai ver de toda forma, você vai ver o DevOps que provisiona a infraestrutura, você vai ver empresa em que o DevOps vai provisionar templates de infraestrutura, que o desenvolvedor vai puxar isso, vai provisionar. Então, depende da cultura, da maturidade das pessoas também, para liberar essa autonomia também. É tudo uma questão de governança e segurança. Qual que é o seu nome? Ô, Diogo, você falou um item interessante. Pô, precisa de ferramenta para fazer DevOps? Depende de que DevOps você quer. Se você for no primórdio do DevOps, que era o muro lá do Patrick, lá, tem um muro lá da Discord lá. Se você quer romper o muro e fazer o Dev interagir com o Ops e ter uma sinergia sem aquela questão de culpa, quem derrubou? Foi a aplicação que consumiu memória ou o seu servidor que está com pouca memória? Se você quer romper isso, você não precisa de ferramenta, né? Aí é cultura. Agora, se você está falando, não, eu quero DevOps para melhorar meu processo de entrega, o delivery ser rápido, fazer 10 deploys por dia, 30 deploys por dia, que uma aplicação não impacte a outra, aí você precisa de ferramenta, porque não tem jeito. Você criar esse delivery, essa questão de autonomia para o dev, imagina você num ambiente que é client-server.
Como que você faz para dar autonomia sem dar o sysadmin para o cara? Não tem jeito. Do banco. Você tem que dar o sysadmin do banco. Vai ver um deploy, tem que ir lá mexer no banco. Então, assim, depende do DevOps. Se a empresa quer um DevOps falando da cultura, de sinergia, tirar o muro da vergonha, da discórdia e fazer as pessoas terem conversa, que é o básico, conversar, integrar, montar uma sala de observabilidade, todo mundo junto, olhando a aplicação, cada um olhando seu espaço. Não precisa de ferramenta. Ah, não, eu quero fazer delivery, quero fazer entrega, quero dar autonomia para o DevOps, para o cara de desenvolvimento, para fazer o que ele precisar fazer, precisa de ferramenta, assim. Eu não sou dono da verdade, não, estou falando assim, da minha experiência, e eu trabalhei com muita porcaria na vida aí, e muita coisa boa. As porcarias não tem jeito, se você quer fazer delivery rápido, tem que ter ferramenta para poder destravar aquele negócio ali. Agora, você quer fazer a interação entre as pessoas, e vi empresas que têm DevOps de alto nível, e as pessoas ainda não faziam DevOps, o DevOps lá, esses desenvolvedores, ó, é a mesma coisa, sabe? Tem um cara achar DevOps, mas é a mesma coisa. Ah, mas esse cara é DevOps, esse cara é sistema, o cara é sistema, não, esse cara é DevOps. Mudou só o nome, virou DevOps. Tá o DevOps no meio do caminho do Ops, xingando um ao outro, mesma forma. Então, é isso. Vou só ordenar aqui para a gente encerrar, ele vai falar, depois você, depois... Então, é só um comentário. Hoje a gente falou muito sobre cultura, e eu acho isso muito importante, concordo também. E, por exemplo, hoje eu sou dev back-end, e lá na empresa a gente tem vários times. Então, o time que eu estou, a gente controla uma API, tem um projetinho com a estrutura de deploy, que a gente considera correto, né, o adequado para a produção. E, recentemente, a gente fez uma junção de times e a gente assumiu outro. Então, assim, até pensando, foi muito falado, sair de uma empresa tradicional, que para entrar DevOps é muito difícil, mas o contrato também, quando você já está acostumado com aquele processo bonitinho, pega algo zoneado, cara, você sofre, pensa, tá, o que eu faço agora? Então, assim, eles estão um contato muito próximo com o DevOps do time, praticamente não existe a diferença lá, a gente tem que entender, o que a gente pode melhorar aqui, até redução de custo também. Então, quando você acostuma com coisa boa e vê algo ruim, é sofrido, é complicado. Bom, pessoal, obrigado por todas as palavras que vocês deram, foi muito bom. E hoje eu descobri que eu quero ser um DevOps bonzinho, gente boa. Eu descobri que existe essa classificação. E eu queria entender mais sobre isso, porque sempre que a gente fala de DevOps, fala de cultura, sempre fica muito escuro para mim qual que é o skill set desse personagem na equipe. O que ele precisa saber, o que ele precisa entender para fazer esse papel de DevOps bonzinho, gente boa, e como que ele pode ajudar a equipe a ser construído para não ser mais um dev que xinga para o lado para o outro, ou uma operação que xinga para o lado para o outro. Essa daí vai ser a resposta de milhões e o fechamento do nosso painel. O Gilberto está sofrendo ali já. E eu vou... A Paloma vai falar antes, né, da gente isso responder. Aí, a gente já fecha. Isso, mas a visão até dessas questões de autonomia do dev é uma aventura, gente. Inclusive o dev que está precisando de autonomia, me escuta. Pra quê, cara, que você quer essa autonomia, entendeu? Eu como dev, quando eu recebo algum acesso a mais, eu sou igual a Arthur. Pra que estão me dando esse acesso? Questione o que está acontecendo ali, entendeu? Porque é um risco muito alto. É um risco muito alto. Dependendo até do acesso que você tem, não é brincadeira. A gente está rindo aqui, mas não é brincadeira. A gente está falando de dinheiro, de tempo, de emprego, de muita coisa que realmente o dev tem um poder grande. Então, assim, da minha visão de dev, fica muito mais simples se o dev colocar a visão de qualidade e de DevOps no código. Que aí a gente entra no que a gente já falou o dia todo, né? De ter um código seguro, um código testado. E aí é uma coisa que eu acredito que é uma mudança que tem que vir também do lado do dev, não só de Ops, né? Pode falar, Paloma, e a gente vai depois para o encerramento. Então, primeiro o Cris, né, o Linux me mandou um abraço aí para a Kênia. E ele fez uma pergunta que eu também fiquei curiosa para saber, então por isso que eu quero fazer também. Quando que você vai voltar com cerveja e DevOps? Então vai ser isso, ó, duas coisas para responder e aí pergunta a gente fecha. Pergunta que eu também estou curiosíssima. Essa para quem contar para a gente e
qual que é, né? Qual que é o skill set? Qual que é o personagem DevOps ideal aí para vocês? Vou começar pela Kênia, depois você já segue. Você já dá... É que, para quem não sabe, eu sou cervejeira, então... E lá em São Paulo eu fazia muita cerveja, aí quando eu vim aqui para BH, eu não fiz ainda, mas eu devo voltar logo em breve. Mas eu acho que o skill, na minha concepção, que venho de infra total, venho de banco de dados, pessoas mais odiadas da companhia são os DBAs, sempre foram, né? Então, triste, mas alguém tem que fazer o papel do mal. Então, eu acho que se você... porque o que acontece? Quando a gente tem um problema, é sempre isso. Dá um restart no banco, que vai voltar. Amigo, não, calma, vamos, né? Não, se você não desenvolver com o seu popô, tudo vai funcionar, né? E aí fica aquela guerra no meio. Não, a culpa é da aplicação, a culpa é do banco, a culpa é da aplicação. O que eu entendo é, se você tem, que aí entra na pergunta do outro amiguinho ali, se você tem um pouco de Ops, se você tem um pouco de Dev, se você tem um pouco de tudo, você não precisa ser especialista em nada. Mas se você for um generalista, você vira o mediador da guerra. Né? Você vira lá o panos quentes. Não, gente, olha, vamos entender aqui que o banco está... o problema está no banco porque o banco está dando pico. Mas por que o banco está dando pico? Porque a gente tem uma query aqui com full scan, lá, escondida lá, com umas tabelas dinâmicas que montam não sei o quê, e que é aí que está fazendo full scan uma tabela de bilhões de linhas. Né? Entendeu? Então, assim, às vezes o DevOps, se ele tiver um pouquinho de cada um, ele consegue sentar na mesa com todo mundo e impedir que as pessoas se matem, eu acho. Já começa por aí. Então, eu acho que é essa mediação entre um e outro. Mas para que isso aconteça, para que o DevOps consiga ser amigo do DBA e não ser odiado pelo Dev, ele tem que conhecer um pouquinho de cada coisa para poder saber conversar com o DBA, entender o que o DBA está falando para ele com relação ao banco e conversar com o Dev, entender um pouquinho do que é que o Dev está falando com relação ao código. É isso. Basicamente o que eu ia falar. É você saber escutar a dor do outro. Isso foi falado para mim várias vezes. Você tem que saber escutar a dor do outro, o que está acontecendo. Tanto de Dev, tanto de Ops. E tentar tomar a melhor decisão possível para os dois. Acho que é basicamente o resumo que ela falou. Só complementando aqui rapidinho para fechar, vou voltar naquele ponto, a comunicação é importante exatamente para fazer esse papel de mediador. Você não pode chegar lá e incendiar tudo, né? Porque senão não vai resolver o problema. Saber ouvir também é muito importante. Então, ouvir, ter uma comunicação boa, são duas soft skills muito importantes, tá? Vai te ajudar muito como profissional DevOps. E, com toda certeza, você também tem que ser um cara ágil, tá? Para se adaptar às mudanças, conseguir perceber isso mais rápido, ter uma visão ampla, que isso vem também com o tempo de experiência, ajuda muito para poder, nesse papel de mediador, entender tudo que está acontecendo ali e ter uma conversa onde a gente vai conseguir chegar numa solução. Mas um dos pontos, o pessoal estava falando ali, e eu acho que um dos pontos principais é saber perguntar por quê. Porque muitas vezes, né, dentro dessas rixas todas aí, fica falando, é culpa do cara, é culpa do outro, é culpa do cara, é culpa do outro. Mas por quê? A aplicação caiu porque o banco estava ruim. Não, mas por que o banco estava ruim? Será que é realmente, né, um trecho de código que está ruim, ou será que o banco não está dando conta da demanda, né? E perguntando, né, e cavando essas coisas, a gente consegue identificar muitas questões culturais, muitas rixas antigas, né? Muitas dessas empresas que estão há muito tempo, esses times que estão rodando há muito tempo, tem muita coisa antiga e você consegue desmistificar isso, né? Você consegue trazer um racional por trás de algumas questões
e até mesmo, né, desmistificar alguns dos discursos que estão aí há tanto tempo. Mas aí o que eu comentei, né, é uma pessoa generalista mesmo, que sabe um pouquinho de programação, sabe um pouquinho de Ops, não, como eu falei, né, não precisa saber configurar o AF, sei lá, da Cloudflare, o DNS, pipipipopopó, e também não precisa saber instalar o Docker na máquina. Estou aqui roubando o microfone de volta, porque a gente já estourou o tempo em algum tempo, já tem um tempo que a gente estourou o tempo. Vamos fechar aqui esse painel, agradecer a todos aqui que participaram, aos nossos convidados, foi ótimo. O seu skill set é basicamente comunicação, a linguagem de programação que você estiver usando e o processo de DevOps que você for colocar. Bom senso também é bem-vindo. E a gente encerra por aqui nossa trilha, nosso último dia de TDC. Muito obrigada.